Desafios estão sempre presentes na vida do Emer. Mas como você pode aproveitar esses desafios para mudar a sua vida? Hoje vamos receber convidados que se desafiaram e usaram isso para transformar a sua jornada com a esclerose múltipla. O episódio de hoje é em Desafio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desesclerosando. Se você não me conhece, eu sou a Nutribia Gianic, tenho esclerose múltipla há mais de 13 anos e todos os dias nas minhas redes sociais compartilho dicas sobre alimentação saudável na esclerose múltipla. E ao meu lado... Eu sou a Juliana Ferreira, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área da fisio que ajuda pessoas que têm esclerose múltipla a viver bem. Se você também gosta de se desafiar, eu tenho um convite para você. Que tal você se desafiar 2 vezes na semana fazendo exercícios online junto comigo? Esse é o Em Movimento. Nele você vai fazer ao vivo 2 vezes fisioterapia comigo, colocar seu corpo em movimento e conseguir transformar a sua vida. Esses encontros são gravados e disponibilizados numa plataforma para você assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Se você quer saber mais sobre movimento, clique no link abaixo ou no QR Code que está em algum lugar dessa tela. E no nosso Desesclerosando de hoje, vamos receber não um, mas 2 convidados muito especiais. E eu tenho a honra de apresentar o primeiro, diretamente da Bahia, o primeiro ultramaratonista com EM, que aprendeu a se desafiar e quebrar muitas barreiras com o seu diagnóstico. Seja muito bem-vindo, Neto! Obrigado, Bia, pelo convite, a Gil também, né? É uma honra estar aqui com vocês, o El também. É muito importante esse momento de passar para as pessoas, né? Principalmente aquelas que têm dificuldade ainda de aprender a conviver com a EM. E é por isso que estamos aqui, unidos, para que possamos estar passando essas informações que eu acho que com certeza são muito valiosas. Perfeito, Neto. E aqui, pertinho da gente, ao nosso lado, tem o nosso segundo convidado, que também é paciente de esclerose múltipla, educador físico, personal trainer e trabalha com pacientes e pessoas que têm doenças crônicas. Ele também aprendeu a se desafiar e conviver com a esclerose múltipla. Seja muito bem-vindo, Wellington. Bom dia, Emers. Eu não sou muito bom nesse negócio de influencer, né? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o Neto aí, mesmo virtualmente, Neto, contando um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, né? A gente que está dia a dia trabalhando com pessoas com esclerose múltipla, então prazer, agradeço o convite, Beatriz, Juliana, e vamos conversar um pouquinho sobre a doença, sobre o movimento, né? Sobre o fato de se desafiar não apenas em desafios grandes, mas no dia a dia também, né? Vamos falar um pouquinho de tudo isso. Isso é muito importante para a gente poder mostrar que não precisa correr uma outra maratona, mas pode se inspirar com o Neto, mas esses pequenos desafios do dia a dia são os que fazem diferença no final do jogo, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas tenho certeza que todo mundo vai achar um caminhozinho para chegar lá. Com certeza. Bom, e o tema do nosso Desesclerosando de hoje veio através das nossas caixinhas de perguntas lá do Instagram. Então, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, comece a nos seguir e participar de todas as interações que a gente coloca lá constantemente, pelo Instagram e também pelo YouTube e no Spotify, para sempre que a gente colocar um vídeo novo, um novo episódio, você ter acesso a essas informações e poder ficar por dentro de tudo, quebrando muitos tabus sobre a esclerose múltipla. Com certeza, não esquecendo de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar o seu comentário do assunto que você mais gostou desse nosso podcast. Vamos conversar pelos comentários também, e isso ajuda com que o YouTube e o Spotify entreguem para mais pessoas, para que elas conheçam a esclerose múltipla e como elas podem viver bem. Dá uma curtida aí. Isso aí. Bom, meninos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês e conhecer um pouquinho mais da história de vida de vocês. O trabalho aqui, né, de nós 4 se conversa muito, tanto em histórias de vida, como também no trabalho,
quanto essa junção alimentação e exercício físico faz bem para nossa qualidade de vida como pacientes. E para a gente começar, Neto, eu queria te perguntar diretamente, como que foi esse seu processo do diagnóstico em si? Como foi receber esse diagnóstico tão difícil e tão desafiador que é o da esclerose múltipla? Foi muito desafiador, porque quando eu recebi o diagnóstico, para mim aquele mundo tinha acabado. Eu tive 3 episódios, né? O primeiro eu não conseguia levantar da cama, suspeita era labirintite. O segundo, na estrada, trabalhando, eu tive a visão turva e comecei a fazer vômitos. E o terceiro, acho que foi o pior de todos, onde eu perdi todo o movimento do lado esquerdo do corpo, tive a dupla visão, a paralisia facial e dificuldade de dicção. Então, naquele momento, eu pensei, eu estou aqui por alguns instantes. Eu pensei até, né, quando eu fui ao hospital e o médico falou que eu estava com suspeita de AVC, eu pensei, pronto, aquilo ali estava arruinando minha vida. E é que esse momento, eu digo a vocês, se a pessoa não tiver aqui um equilíbrio, né, que eu não tive naquele momento, sinceramente, eu não tive, mas um equilíbrio após ali, onde eu recebi a primeira sessão de pulsoterapia, e ali eu fui encaminhado para Salvador, então ali foi um norte, né, com minha família, eu acho que foi muito importante, primeiro Deus e minha família me apoiando, então foi muito desafiador esse primeiro passo do diagnóstico. E é um desafio que a gente recebe e vê constantemente os EMERs que vêm aqui relatando esse desafio, que nunca é fácil, né? E para você, Well, como foi o seu diagnóstico? Há quanto tempo ele aconteceu e como rolou para você? Então, para mim, foi um pouquinho diferente do Neto em relação a como eu enfrentei o diagnóstico, tá? Eu já era professor formado, né? Tenho diagnóstico há 17 anos. Eu tive diagnóstico em agosto de 2007, trabalhando normal, e eu tive, talvez, no primeiro episódio, meu pior surto, tá? Todos os outros foram mais brandos que o primeiro. Então, no primeiro, eu tive a perda de equilíbrio, eu tive a diplopia, e foi a suspeita de labirintite, como em vários casos, isso é muito comum, né, para quem tem o primeiro diagnóstico, mas tive que fiquei internado por cerca de 14 dias, tá, até fechar o diagnóstico. E eu tive uma grande sorte, porque eu tive o diagnóstico no meu primeiro surto. Nossa, isso é muito tá? Isso é muito importante para quem tem esclerose múltipla, quem trabalha com esclerose múltipla sabe disso. Ter o diagnóstico no início, quando você tem o primeiro surto, é difícil e ajuda muito no tratamento, né? A gente falando a médio e longo prazo. Então eu tive essa sorte de ter o diagnóstico no primeiro surto, e a primeira pergunta que eu fiz para o médico foi o seguinte: o que eu preciso fazer para levar a minha vida mais próximo do normal, para voltar a trabalhar? Então, assim, aquilo, e talvez seja parte da minha personalidade, o desafio veio na primeira pergunta de como eu lidei com a doença. Então, assim, eu acho que foi muito importante para mim, enquanto pessoa, enquanto um paciente com esclerose múltipla, mas não é o comum. Geralmente, as pessoas tendem a se abater e não tem problema nenhum nisso, tá? Não pense que é mais comum do que parece, tá? Mas eu tive um pouquinho de sorte nesse primeiro passo que eu tive. Mas cada caso é um caso, e a gente, a partir daí, começou a trabalhar para ter uma rotina mais próxima possível de uma rotina normal de vida, tendo os devidos cuidados e respeitando a doença na medida do possível. Entendeu? E cada um vive um luto, tempo de luto do diagnóstico diferente, né? E agora, uma curiosidade, né? Você teve diagnóstico há 17 anos e você, como profissional de educação física, eu sou formada há 14 anos e naquela época já tinha-se o tabu do exercício e a esclerose múltipla. Como foi pra você? O que o médico te respondeu quando você perguntou isso? Sobre atividade física? Então, naquela época, mesmo trabalhando com atividade física, eu não trabalhava tanto na parte, trabalhava muito com a gestão, né? Uhum. Eu fui gestor, fui coordenador de uma grande rede de academias durante muito tempo, e eu trabalhava mais na gestão do que
propriamente, diretamente com pessoas que praticam atividade física, né? Então, nesse primeiro momento, eu tive muito pouca informação, por incrível que pareça, sobre isso. Mas desde então, eu passei a estudar e vi a importância da atividade física. Só que eu já era muito ativo. Eu estava me preparando para correr uma maratona em 2007, tá? E eu corria maratona, tá? Então, assim, já fazia parte da minha rotina diária, fazia atividade física. Isso me ajudou muito a enfrentar a esclerose múltipla. E quanto mais eu fui me aprofundando no tema, mais eu vi a importância disso até os dias de hoje. Eu acho que muito da situação que eu vejo hoje, que eu me encontro hoje, tem muito a ver com esse histórico de atividade física, além de outros cuidados que a gente pode conversar um pouco pra frente, entendeu? E olha que engraçado, né? Porque em 2007, você comentou, você se preparava para uma maratona. Em 2007 eu dançava Ruge. Então, como é muito diferente. Nossa, nem imaginava que quando chegasse com 12 anos a esclerose ia bater na minha porta e falar: oi, cheguei. E você, Neto, a atividade física, ela estava presente na sua vida? Como que era para você? Você já corria ou a corrida veio depois? Conta pra gente um pouquinho. O meu foi o inverso aí de Léo. Eu fui diagnosticado em 2010, era sedentário, e inclusive quando eu saí, né, do consultório médico, lá em Salvador, eu estava lá e perguntei ao médico: doutor, eu vou voltar ao normal? E ele não soube me responder. E eu falei a ele: doutor, se depender de mim, se eu tiver 50% de chance, eu vou buscar essa recuperação. Se eu tiver 10%, eu vou em busca dos 10%. Se eu tiver 1%, eu também vou buscar isso. Se não tiver nada, eu vou também atrás. E o que eu acho que me auxiliou também, minha irmã é fisioterapeuta, e quando o médico falou: ó, vou passar medicação e você também vai começar a sessão de fisioterapia. E isso eu abracei de uma forma que eu disse: não, eu vou lutar para tentar recuperar. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente tem que estar determinado e persistir. E eu tomei essa decisão de buscar isso. Mas é aquela coisa, né? Sedentário, aí faz a fisioterapia certinha. Só que eu voltava às consultas e o médico sempre perguntava: está fazendo algum tipo de atividade física além da fisioterapia? E eu sempre inventava uma desculpa: ô doutor, não arrumei ainda o tempo adequado, ô doutor, não tive tempo. E isso foi passando. Eu digo a você, eu perdi 4 anos, né, nesse processo do diagnóstico até iniciar. E eu comecei através de minha esposa, porque minha esposa me acompanhava nas consultas. E chegou um dia, ela disse assim: ó, nós vamos começar a caminhar. Isso porque tinha um amigo da gente que fazia essas assessorias de corrida, e ele falou: ó, eu vou arrumar um kit de corrida para você e para Neto correrem. E ela chegou e falou: mas eu disse: como assim? A gente não corre, a gente nem trota. Ela: não, a gente vai começar caminhando, e depois caminhando, trotando, e eu me preparei durante 3 meses para essa primeira corrida. E aí, deu certo. Mal sabia ela que você ia caminhar por 250 quilômetros, né? E nessa jornada, Neto, qual que você acha que pode ter sido assim, ou quais, né? Num processo de preparo para uma corrida, para uma maratona, quais são os seus maiores desafios nesse processo? Teve alguma coisa que te marcou, assim? Esse desafio aqui foi realmente muito significativo no meu processo de preparo para uma maratona? Quando nós começamos esse processo de caminhar e trotar, eu nunca imaginei passar dos 10 quilômetros. Depois, muito menos correr uma meia e chegar a uma maratona. Imagine realizar uma outra. Então, nunca foi esse propósito. O que eu queria ali era estar estabilizando a doença para evitar surtos, porque é aquela coisa, né? Quando a gente recebe as informações da esclerose múltipla, eu procurei filtrar, e até hoje eu procuro filtrar as coisas positivas. Inclusive o El, quando eu entrei nas redes sociais de pesquisar, ele foi um incentivador para mim. Ele já tem 17 anos, eu tenho 14. Então, ele foi uma das pessoas que essa pessoa aqui pode me ajudar. Então, eu comecei a filtrar. Então, aquela coisa de,
eu vou correr para a maratona. Nunca foi o propósito. Só que eu fui me aperfeiçoando e vendo que meu condicionamento a cada momento que eu realizava, ele me trazia benefício. Em que eu recuperei os momentos, mas ainda tinha fadiga, eu tinha muito formigamento, aquela sensação de final de tarde, era um horror, que aquela fadiga parece que eu queria só ficar deitado. Então, eu vi que aquela atividade física que eu busquei, né, que no caso tem vários tipos de exercício, vários tipos de atividade física. Eu me apaixonei pela corrida e vi que fui galgando coisas que veio agregar em benefícios. E foi assim passando 5, 10, 21, 34, 42 e realizar uma ultramaratona que eu posso dizer a você, todas as corridas que eu realizei são importantes, porque cada uma tem uma história de preparação, seja de 5, seja de 10, às vezes eu estou para realizar uma prova de caminhada, mas todas, porque tem um direcionamento de história, seja com uma ajuda, um amigo que estava querendo começar, já ocorreu. Eu deixei de correr uma prova oficial para acompanhar meu pai e minha esposa, porque eles estavam, né? Minha esposa começou a correr comigo, mas ela teve a gravidez e teve problemas de circulação, então ela parou. E nesse retorno, eu fui auxiliá-los, né? Meu pai, que hoje já faz uma caminhada de 10 quilômetros, minha mãe também, então eu já abri mão de corridas para estar auxiliando outras pessoas. E, assim, marcante mesmo, eu não posso deixar de dizer que a ultramaratona foi uma emoção, porque chegaram, quando eu estava me preparando, eu digo a você, não foi um preparo de um mês, foram 9 meses para eu conseguir realizar uma maratona e 11 meses para eu realizar uma ultramaratona. Então, me preparei para isso. E quando você vê aquela finalização da prova, e ver tudo que se passou, porque teve gente que chegou para mim e disse, mas você não vai conseguir, porque você tem esclerose múltipla. Eu disse, eu vou conseguir, e eu tenho certeza disso porque eu me preparei. E eu só posso dizer que eu não iria conseguir se eu não tentasse, eu tentei. E mesmo se eu não conseguisse naquele momento, eu ia tentar novamente, até conseguir. Então, todas as corridas foram marcantes em minha vida. Deixa eu só entrar aqui. Não sei se o Neto falou que a gente tinha se conhecido antes, e eu não sei se ele vai lembrar, eu lembro, tenho isso bem claro na minha memória, Neto. Eu criei uma página em 2018 chamada Projeto 50 Metros, né? E o Neto foi um dos que me seguia lá, e a gente conversou ali no direct ali, né? E eu lembro bem dele, falou assim, pô, Wellington, aí ele começou falou do projeto dele de correr de querer treinar, falou, ele já corria, né? Uhum. De fazer uma ultramaratona. E falou assim, pô, você sabe se alguém fez já uma ultramaratona com esclerose múltipla? Eu falei, não, cara, vai ser o primeiro você, pô, treina e aí, hoje ele conseguiu, conquistou aí, tá super bem e é muito bom te ver assim, Neto. E grande inspiração, porque, por exemplo, a gente teve aqui, né, a Paty Albuquerque, que também tá correndo, e ela me incentivou muito a entrar nessa área da corrida. E eu ainda tô naquele limite. Nós somos irmãos de tempo de diagnóstico, eu e o Neto também. Esse ano faço 14 anos de diagnóstico. E ainda tô naquele limitante dos 3. Eu quase cheguei em 5, mas aí quando faltava menos de 300 metros, eu desliguei e falei, não aguento mais, agora eu vou parar. Ainda tô nesse limitante, mas vendo duas grandes inspirações aqui, passo a passo e dá pra ir, né? E ainda falando nessas inspirações, né, o Wellington também foi uma das primeiras, quando eu comecei a falar sobre esclerose múltipla como físio também, esse projeto eu também segui você nesse projeto, que pra ele conseguir fazer, você tinha vontade de uma lesão, não era? Tinha vontade de um surto. De um surto. Vai ser legal você contar sobre essa fase. Mas também ele me inspirou muito a começar a falar sobre EME e mostrar a importância do exercício. Já atuava com os meus pacientes, mas mostrar que isso é importante, que muda a vida, né? Aqui a gente tem 3 pessoas que têm a vida transformada através do exercício. E conta um pouquinho desse projeto, El. Como eu falei, eu trabalhava com gestão, né? Em 2015, eu recebi um convite, fui trabalhar nos Estados Unidos. Louco, né? Tem uma doença e
a preocupação toda, como é que vai ser lidar com a doença nos Estados Unidos, mas foi tudo bem. Eu fiquei morando 6 meses nos Estados Unidos e quando voltei, tive convite para retornar à gestão, mas eu falei assim, não, agora eu vou atuar de uma forma diferente. Eu, por opção, resolvi me dedicar a doenças crônicas. Infelizmente, eu não consegui me dedicar só a pessoas com esclerose múltipla e fiz uma pós-graduação, me especializei em doenças crônicas, claro, muito focado em esclerose múltipla por saber. Por ter a doença, isso me facilita um pouco, porque eu sei exatamente o que uma pessoa com esclerose múltipla sente, tá? E poder estudar e ajudar pessoas com esclerose múltipla foi um dos meus pilares, né? E a gente pode falar um pouquinho disso mais pra frente, dessa minha atuação junto com pessoas com esclerose múltipla. Mas voltando, passei a trabalhar isso e em 2018 em 2017, na verdade, eu tive um surto mais forte, pegou metade do corpo, perdi a sensibilidade, a fala, afetou a fala também, enfim. E eu passei e falei, não, a gente tem que dar atenção. E foi bem na época que lançou o filme dos 100 metros, né? Filme épico. Então, o Ramon, eu tive o prazer de falar com ele algumas vezes e me deparei com uma pessoa, como no filme conta muito bem, é bem fidedigno o filme que a gente, acho que todo mundo já viu, né? Se não viu, vejam que é uma bela inspiração. Eu tive alguns contatos com o Ramon e ele me contou que era bem aquilo, ele saiu do nada, não tinha informação nenhuma e resolveu, indo na academia, se desafiar a fazer o Ironman, fez. Só que o filme não se estendeu, mas ele, depois da prova, ele teve algumas recorrências de surto. 2 ou 3, eu não me recordo muito bem, pós-prova. A gente sabe que o estresse, tanto emocional quanto físico, não é uma boa... Ele pode desencadear alguns surtos, né? E não é diferente com ninguém. Então, o Ramon, devido ao estresse físico de uma prova com o Ironman, do Ultraman, a pessoa tem que estar preparada, deixar bem claro que para fazer provas dessas mais longas, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Física e mentalmente. Exatamente. Né? E ele se preparou, mas por não conhecer a doença, aconteceu alguns surtos de repente. Eu falei assim, cara, tava estudando muito, falei assim, cara, vou fazer um meio Ironman também. Eu não tinha tempo para treinar, trabalhava, mas falei assim, por isso 50 metros. Ele fez 100 metros, 50 metros que eu ia fazer o meio Ironman, né? E falei, só que o meu desafio maior não era fazer a prova. Eu queria fazer a prova de forma segura e não ter surto depois. Então o primeiro passo que eu fiz foi criar uma equipe multidisciplinar, uma nutricionista, um fisioterapeuta, Vinícius, meu médico, consultei ele para ter o acompanhamento durante todo o processo, foram 6 meses de preparação, e uma psicóloga. Até então nunca tinha feito uma sessão de psicologia e achava que nunca ia acontecer, entendeu? Eu falei assim, não preciso de psicólogo, para quê? Desde então nunca mais parei. Então é super importante também. Então assim, eu montei uns pilares e fui a partir desses pilares me preparar para a prova e foi super bem sucedido nessa preparação. Infelizmente, por um problema que nada tem a ver com esclerose, eu não consegui completar a prova porque eu tive a ruptura do músculo psoas e tive que abandonar a prova no meio, mas nada a ver com esclerose. Então assim, o pior processo eu passei, que foi toda a preparação. Não completei a prova por causa dessa lesão, mas daí criou o projeto 50 metros, entendeu? Porque aí eu podia mostrar um pouco mais da preparação, dos cuidados que eu tinha. E aquilo me ensinou também um bocado, porque eu passei a ver um outro lado da esclerose, não só da superação, entendeu? Entrando um pouquinho por outro lado, a gente que tem esclerose múltipla, e eu passei a trabalhar com várias pessoas com esclerose múltipla, nenhum caso é igual ao outro, tá? Nenhum caso é igual ao outro. Então assim, eu sou um privilegiado de poder estar bem hoje, mesmo depois de 17 anos de diagnóstico, tá? O neto está super bem, como a gente pode ver. Também é outra pessoa que pratica atividade física, se cuida, certamente tem uma alimentação boa, enfim, porque senão ele não conseguiria completar esses desafios que ele tem.
mas tem pessoas que infelizmente têm formas mais graves da doença. E nem que elas queiram, elas vão poder treinar para uma meia maratona, para uma maratona ou uma corrida de 1 quilômetro, porque elas vão ter algumas limitações que a doença vai impor para elas. E tá tudo bem. Elas só Cada um vive a sua maratona todos os dias. Exatamente. É o que eu falo. Qual é a sua maratona? Você tem que identificar ela e trabalhar em cima dela, tá? Não é porque o Neto corre uma ultramaratona que o João, que tem esclerose múltipla, também precisa correr. Ele tem que saber qual o desafio dele, qual é a maratona dele. E ir atrás da maratona dele, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa importante para vocês, para a gente que tem a capacidade de estar chegando a mais pessoas, principalmente aqueles novos que não têm informação. Sim. Que eles têm que saber respeitar o corpo deles, saber respeitar a doença e saber lidar melhor com ela em busca de uma melhor qualidade de vida, que é o que todo mundo quer. Seja através do esporte, seja através de diversos outros canais da música, das artes, enfim, cada um vai se encontrar seu caminho. Só tem que saber como chegar até ele, entendeu? Acho que o principal ponto dessa fala toda sua, e dos dois, né, é que vocês tiveram o obstáculo, né? Os dois tiveram doenças, lesões, né? Venceu o sedentarismo. A Bia também passou por todo esse processo, mas foram obstáculos, não deixaram vocês pararem, né? Apesar disso, apesar da EM, apesar da lesão, apesar do sedentarismo, apesar dos distúrbios alimentares, no caso da Bia, enfim, vocês superaram. O que a gente vê muitos EMers, o que acontece com muitas pessoas é que elas veem o desafio, vem aquele obstáculo e elas param, né? Infelizmente a gente ainda vê muito paciente que fica lá, ai, coitada de mim, eu tenho esclerose múltipla, eu não consigo mais. E aí vem muito nessa fala que acho que nós 4 usamos muito, né? Que até o Neto falou, eu sou muito positivo. Não é para ser aquele excesso de positividade cega, mas é mostrar que sim é possível, né? Talvez não uma ultramaratona, mas sim é possível você andar o seu quarteirão, deixar de usar uma bengala, deixar de usar um andador, que seja, andarem na sua casa. Você identificar qual o seu desafio. Exato. E assim, você não precisa... Eu trabalho muito, eu particularmente, o Wellington, funciono muito com desafio, tá? Só pra você ter uma ideia, eu fiz uma cirurgia, eu operei meu joelho em dezembro, né? Cheguei em casa, pós-cirúrgico, imobilizado o joelho, e falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever para uma meia maratona daqui a 6 meses. Por quê? Não, porque assim, eu sabia que para eu correr uma meia maratona eu tinha que recuperar. Porque é maluco? Também. Mas. Falta os parafusos, mas tá de boa. Um dia depois da cirurgia, eu me inscrevi numa meia maratona dali a 6 meses. Até fiz a meia maratona. E assim, só que para eu poder fazer a meia maratona, eu tinha que fazer todo o trabalho de reabilitação, de fisioterapia, enfim, não tem nada a ver com a esclerose múltipla, mas é assim que eu funciono, sabe? Uhum. E se eu não tivesse cumprido, eu não teria feito a meia maratona, tá? E assim, você tem que identificar qual é a sua meia maratona, qual é o seu objetivo e ver como é que você vai fazer o processo para atingir eles. Atingiu aquele, vamos para o próximo desafio? E eu acho que na vida tem que ser assim, não só... Porque a gente quando tem esclerose múltipla, algumas pessoas, elas falam assim, não, eu tenho uma doença. Tá, você tem uma doença, mas você tem uma vida, você tem um corpo, você tem várias coisas além da doença, entendeu? Claro que você tem que sempre respeitar as dificuldades, os limites que a esclerose múltipla te impõe. Mas você tem que saber também que você tem que lutar para superar esses limites, superar essas dificuldades. Para quê? Para ter uma melhor qualidade de vida, para poder brincar com seu filho, para poder passear com sua esposa, para você poder se divertir, seja jogando futebol, seja no cinema, enfim, poder fazer isso de forma independente e funcional, entendeu? Eu acho que é um principal recado que a gente tem que passar para essas pessoas, né, no dia a dia. E nessa jornada, pode falar, né? Só completando o que o El falou, foi muito feliz. Como foi dito aí, né? Cada um tem sua maratona. Às vezes, a dificuldade da pessoa pode até ser mesmo em levantar, por exemplo, uma garrafinha de água. Então, é aquele trabalho, né? Corpo e mente. Às vezes, a dificuldade que um tem, o outro tem totalmente diferente. Então, eu tive essa dificuldade, quando eu tive a paralisia, de conseguir ficar em pé sozinho. Eu não conseguia comer sozinho, eu não conseguia ir ao
banheiro, tomar banho. Então, às vezes a pessoa quer tentar levantar a garrafa de água para beber, um copo, e não consegue. Então, esse trabalho é uma maratona para essa pessoa. Então, é aquela persistência de tentar realizar aquilo. Não quer dizer que tem que fazer marabolismo, ser super atleta. Então, isso é muito importante. Cada um respeitando seus limites, mas não deixar de acreditar que pode sim tentar, né? A gente não pode ficar sem realizar. Sim, e apesar de nós 4 sermos muito otimistas no processo de tratamento, o futuro com o diagnóstico, em algum momento, Neto, teve alguma coisa assim que tenha acontecido, ou enfim, que você tenha pensado por qualquer motivo em desistir de ser realmente um maratonista, de estar nesse processo, né, de sempre se desafiar, e se aconteceu em algum momento de você pensar em desistir, o que te trouxe de volta à tona? Qual foi a sacada que você teve para te trazer de volta nesse processo, para não desistir? Desistir não, mas eu já fiz duas experiências pessoais que eu não oriento ninguém fazer. O que eu fiz quando eu me tornei ultramaratonista? Tiveram pessoas que disseram assim, mas você é ultra-atleta agora, você não tem essa... Chegaram até a dizer que eu não tinha o diagnóstico. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma experiência comigo, parei por 4 meses, por 2 vezes, de fazer atividade física. E o que eu notei e o que eu identifiquei? Quando eu parei o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, eu comecei a sentir alguns sintomas de formigamento, um pouquinho de fadiga. Aí, no 4º mês, eu retornei às atividades. Aí eu pensei assim, isso aí foi coincidência. Então, após 6 meses, eu fiz isso novamente. Eu diminui mais a intensidade, seja de fortalecimento, mas também de corrida. E notei que estava vindo aquela sensação de novo. Então, isso aí, gente, eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou mago. Eu digo a vocês, isso foi comprovação comigo mesmo. Eu parei naquele momento a atividade física e percebi que aquilo estava me trazendo malefícios. Então, posso confirmar para vocês, por experiência própria, eu sou experiência viva, a atividade física, a alimentação saudável, o equilíbrio emocional, corpo e mente, com certeza vai agregar benefícios para a sua vida, seja com EN, seja sem EN, na sua vida, no seu dia a dia. Isso aí eu posso dizer com certeza que é comprovado. E se foi uma coincidência, o raio caiu 2 vezes no exato lugar. Não é coincidência, gente. Não. Tenha certeza disso. Complementando só o que o Neto falou, ele está coberto de razão. Hoje você já tem diversos estudos que comprovam, enfim, uma afinidade. Eu nem vou entrar na parte de fisiologia, porque acho que não é o propósito, que a gente pode fazer um outro episódio só falando sobre isso. Claro. Mas a gente sabe hoje os benefícios que a atividade física traz para a esclerose. E tem uma passagem bem interessante, que eu conto ela para vocês rapidamente aqui. Eu me mudei, eu sou carioca, né? Vivi minha vida toda no Rio, casei há 4 anos, vim para São Paulo, né? E eu tive que mudar de médico, não dava para o meu médico acompanhar com frequência. E procurei com o meu médico hoje, o Dr. Tiago, e a primeira vez que ele trouxe, ele me pediu todos aqueles exames todos para me conhecer como é o procedimento normal, né? E quando eu fui na primeira consulta com todos os exames para ele, ele falou: Wellington, eu olhando teus exames aqui, se eu não estivesse vendo você, eu jurava que você estaria no andador ou com apoio de uma bengala hoje em dia, por causa das lesões, tá? Mas, por incrível que pareça, não tem nenhum comprometimento motor, que seria o principal local das lesões que eu tenho, né? Então, assim, o retorno dele para mim falou assim, eu só atribuo isso à prática de exercícios constante que você faz, porque eu não tenho nenhuma outra explicação. Não é o medicamento, não é nada. Lógica pra isso. Não tem lógica, a única coisa que eu faço. Então, assim, toda vez que eu volto lá, depois de então, né, quando ele fala assim, ei, tá agachando muito, ele só sabe, ele pensa que eu só agacho na vida.
Mas eu falei assim, não, tô agachando. Tudo bem, na minha área todo mundo pergunta, você come bastante alface? É sempre assim. Então, acho que ele viu ali, clinicamente, que o exercício funcionou de maneira satisfatória para mim, tá? Então, assim, por isso que eu decidi, lá em 2015, voltar e tentar ajudar pessoas com esclerose, orientar mesmo, entendeu? Porque a informação é importante para essas pessoas, enfim. E até como nós mesmos, como pacientes, que às vezes nem os próprios profissionais indicaram, né? O neurologista ali em si, vai fazer um exercício, vai comer uma coisa saudável, e a gente chega e o médico, por muitas vezes faz isso, né? Eu não sei explicar seu caso, porque o que você está fazendo? Né? E começam a entender que a alimentação, que a atividade física é importante, olhando para exemplos, né, reais ali no consultório, quanto a gente também acaba sendo inspiração para outros profissionais que às vezes não entendem a importância da equipe multi no tratamento, né? E aí, pegando esse gancho, né, a fala de todos trouxe a importância de profissionais e profissionais especializados, né? Porque quando você é acompanhado por uma nutricionista que não vai entender o que é esclerose múltipla, educador físico que não sabe o que é esclerose múltipla, uma física que não sabe o que é esclerose múltipla, o médico que não sabe o que é esclerose múltipla é totalmente diferente, né? Exato. É totalmente diferente de quando um profissional especializado vai te acompanhar, né? Então esse olhar é muito importante e eu fico muito feliz de ouvir o relato dos dois sobre como o exercício físico tem um poder transformador, né? Eu sou uma das que também, junto com vocês, bato, né, muito nessa tecla e eu vejo real na vida dos meus pacientes essa mudança, né? E ouvir de vocês dois isso só reafirma e fala, alô, você que ainda está sentado no sofá ouvindo a gente, muda para fazendo um exercício, ouvindo o podcast, né? Porque vai fazer diferença na sua vida. E, você como um profissional também especializado na área, qual o maior desafio dos seus alunos, dos seus pacientes que você acompanha? Então, eu acho que a gente volta para aquela velha questão. Cada caso é um caso na esclerose múltipla, né? Sim. Não posso generalizar que faz tal coisa, A, B, assim como a Bia, você não tem como prescrever. Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo, exatamente. Perfeito. Então, assim, eu tenho pessoas que treinam comigo hoje que têm esclerose múltipla, tá? E cada caso literalmente é caso. Eu costumo citar bem um exemplo do Beto, que foi meu primeiro aluno com esclerose múltipla. Um abraço para ele, se ele estiver vendo. E eu tenho um carinho muito grande pelo Beto, porque o Beto foi a esposa dele que me procurou, e geralmente é assim, tá? A esposa, quando é um homem, ou o marido que procura, nunca é a pessoa, enfim, é a preocupação familiar também que é importante, né? Esse apoio familiar também é importante. E a esposa dele me procurou e falou assim, Wellington, me ajuda. Na verdade, procurou um amigo meu. Ele falou, eu tenho um professor que ele estudou para trabalhar com pessoas com doenças crônicas, ele tem esclerose múltipla, eu vou te indicar para ele. Então chegou para mim e eu fiz um bate-papo com ela. Ela falou assim, meu marido tem esclerose múltipla, ele é taxista e ele é sedentário, não faz nada, ele está com dificuldade para andar. Eu falei, vamos marcar, eu vou avaliar ele, ver o que eu posso ajudar, né? E o Beto, assim, eu lembro bem, ele falou assim, Beto, qual a sua maior dificuldade hoje em dia? Ele falou, Wellington, eu dirijo, trabalho o dia todo dirigindo, enfim, não tem problema para isso, só que eu tenho dificuldade em andar. Eles tinham um comprometimento motor. E às vezes eu chego de noite cansado e estaciono, eu tinha que subir, ele parava o carro na parte de baixo da rua e tinha que subir andando. E ele, pelo comprometimento motor, tinha um problema na marcha dele, né? Então as pessoas, o que as pessoas associavam? O que incomodava ele? As pessoas achavam que ele estava bêbado. É muito comum isso. Eles achavam que ele estava bêbado. Ele falou, então as pessoas pensam que eu estou bêbado. Simplesmente eu não consigo marchar por causa da esclerose. E a gente fez um trabalho lá no Rio de 2 anos, e assim, que realmente transformou. E hoje a esposa dele me dá feedback, ele não é muito de rede social, mas ela falou, então, graças a Deus, até hoje ele continua fazendo atividade física. A gente até permaneceu um tempo online, mas é muito mais difícil acompanhar, mas ele continua com uma prática de atividade física mesmo de longe, entendeu?
Então, assim, saber que eu pude melhorar a qualidade de vida, poder melhorar a rotina, a funcionalidade do dia a dia dele na parte profissional e pessoal, eu acho que é o mais importante nós como os profissionais da área de intervir diretamente na vida das pessoas, entendeu? Isso é muito importante, né? E a gente vê, eu falo que, mesmo não tendo esclerose múltipla, isso eu sempre falo, que as pessoas às vezes acham que eu tenho, é o que me move, eu conseguir ver que a gente fez a diferença na vida de alguém, né? Que alguém conseguiu andar melhor, que alguém conseguiu realizar um sonho que ela tinha, seja de viajar, seja de ter filho. A gente teve já um episódio com a Luísa, do Múltiplas Tônicas, que teve o Vicente agora, né? Então, como a nossa ação pode realmente, eu gosto de falar, transformar a vida de cada um dos Emers. Então, isso é muito importante, esse relato do Beto é muito legal. E uma coisa muito legal que eu acho de vocês dois, e da Bia também, e de outros pacientes que passaram aqui, é que aquela frase clichê, mas é verdade, né? Vocês têm esclerose múltipla, mas ela não te tem, né? Vocês não deixaram de trabalhar, vocês não deixaram de fazer as coisas por conta dela. E quanto mais a gente puder inspirar, vocês servirem de inspiração para os pacientes, isso é muito mais importante, né? A gente vê muito os pacientes parando literalmente a vida para tudo, né? Só por conta da doença, e não precisa disso, né? E faz parte, não é só o exercício físico, só a alimentação, mas o trabalho é importante, o lazer é importante, tudo é importante. Acaba sendo até uma rotina. No consultório eu recebo muito paciente que vem, Bia, tive diagnóstico essa semana, fechou realmente, como que eu me aposento? E aí você pergunta, calma, vamos lá, qual que é a sua condição, como é que você... Não, eu preciso me aposentar, porque como que eu vou trabalhar? Eu falei assim, igual eu tô aqui, vamos lá, vamos tentar. Claro, existem casos de pacientes que vão precisar, e a gente corre atrás, a gente ajuda, a gente, né, realmente faz por onde. Mas não é a realidade de todos os pacientes. Eu diria que é a grande minoria, né? Exatamente. Então, é o que eu falei ali atrás um pouco, né? A gente é privilegiado por ter essa condição, por ter informação. Muita gente não tem informação, simplesmente não faz porque não tem informação. Eu acho que é um dos nossos principais papéis, levar informação para essas pessoas, né? A gente está bem hoje e a gente tem que... Eu acho que um recado muito importante é saber respeitar a doença. Saber conviver com ela, mas não se render a ela, né? A gente tem que enfrentar ela, a gente tem que respeitar ela, não pode esquecer um dia da vida que tem esclerose múltipla, mas você tem uma vida paralela também, entendeu? Você tem filhos, você tem família, tem pais, você tem trabalho. Então, assim, você vai parar a sua vida por causa da doença? Não, claro que ela pode te impor alguns limites, pode, mas como é que você vai lidar com esses limites? Eu acho que o segredo está aí. Como eu sempre brinco, a esclerose, ela sempre vai ser a tia chata que faz aquela piada do pavê, né, no final do ano. Tem que fazer? Não tem. É da família, tá ali. Você tem duas opções. Ou você vai ficar brigando com ela toda a festa de fim de ano, que ela vai fazer essa piada sem graça, né? Ou você vai aprender a conviver, dar risada e tentar viver a vida junto, em harmonia com ela. Com certeza. Volto para correr todo dia. Exatamente. Essa foi boa. E agora a gente vai para um quadro muito especial, que a gente acaba, né, descobrindo muitos podres por aí. Mas vamos lá. 3 mitos e 3 verdades. Então, primeiro, pro Neto. Neto, vamos lá. Eu vou dizer uma frase e você vai me dizer se é mito ou se é verdade, ok? Quem tem EM nunca vai poder participar de uma maratona. Mito. Muito bem. E agora pro El. El, polêmica, hein? Lá vem ela com pegadinha, né? Não, mas é uma pergunta que sempre me fazem. Quem faz academia, quem treina musculação, não precisa fazer fisioterapia? Mito ou verdade? É mito, sem dúvida. E é um ponto bem interessante, tá, Gil? Porque eu nunca falo pouco, né? Eu sempre tenho um porém. Mas, tipo assim, é porque, assim, apesar de serem atividades, profissões próximas, atuações próximas, a fisioterapia e a educação física, né? Uma coisa não é concorrente da outra, por incrível que pareça, tá?
Ouviu? Isso não é um ringue, galera. Exatamente. Então, assim, são coisas que se complementam. Até quando eu fui me preparar para o Ironman lá, eu tinha uma equipe multidisciplinar que tinha um fisioterapeuta também, tá? Porque pode ser um processo que você não depende exclusivamente, uma coisa depende da outra, tá? Eu estudo para fazer uma preparação mais médio e longo prazo, mas eu não estudo especificamente para reabilitar determinadas demandas que só a Gil estudou e se especializou para aquilo, entendeu? E vice-versa, o processo também é inverso. Então acho que falta um pouquinho de entendimento, e é muito boa a pergunta, porque uma coisa não é concorrente da outra, uma coisa é complementar a outra. Eu sempre falo que a nossa visão é diferente. Às vezes ele vai fazer o mesmo exercício na físio e com você. Sim. Só que o meu objetivo na físio é um, seu objetivo é outro. E os dois se complementam muito. A gente tem resultados muito incríveis das pessoas que fazem. Né? Um tratamento com um personal, principalmente personal como é o que é especializado na área, e com uma fisioterapeuta especializada. Aí é sucesso absoluto, né? A gente consegue melhorar muito do que um que só faz um ou faz o outro porque não faz um e assim por diante. Então, eu concordo com você. E até o seu exemplo, na sua equipe multi que você teve o acompanhamento, mesmo tendo a lesão, a gente não sabe como poderia ter sido essa lesão se você não tivesse esse preparo antes. Exatamente. Poderia ter sido algo muito pior, sim, né? Não sabemos, mas... Bom, Neto... Quem tem esclerose múltipla pode sim fazer provas, maratonas, porém leves, para não cansar. Mito ou verdade? Não pode pegar pesado, tem que ser tudo bem devagarzinho. É tudo questão de preparação, entendeu? Eu acho que a pessoa se aperfeiçoando, ganhando condicionamento, ela chega lá. Então, é um trabalho que é ser realizado, é por isso que eu falo, antes de começar qualquer atividade física, né, primeiro fazer uma avaliação médica, se está tudo ok. Depois procurar uma pessoa, um profissional, né, um professor de educação física que possa estar te orientando e aí vai fazer da forma correta, porque tem gente, eu vou começar a correr, e aí sai atropelando tudo, né? Tem gente que eu já conheci, eu vou começar a correr. Correu 10 quilômetros, quando chegou no outro dia, tô todo quebrado. Mas você já correu alguma vez? Não, mas eu corri 10 quilômetros e estava todo... Não corria nem atrás do ônibus, aí resolveu. Atropelou, né, aquela forma adequada de se preparar. Respondi? Deixa eu te cortar aqui, Neto. É só para complementar a sua resposta, porque assim, uma coisa que nós como profissionais temos que nos preocupar com a mensagem que a gente leva, né? Então assim, não é para ninguém sair daqui correndo uma ultramaratona, por favor. Mas a gente quer que vocês possam se preparar para isso, tá? Aí sim você precisa de uma preparação, de uma orientação profissional adequada para que você possa alcançar esse objetivo. Ninguém sai, por favor, correndo atrás. E não se frustrem também se vocês não quiserem, né? Por exemplo, eu nunca assim, não posso, né? A gente não pode cuspir pra cima, mas fazer uma maratona... Não é pra mim, gente. Porra, esse cara é louco. Vocês sabem o que é correr durante 4 horas? Não sei, se for 50 quilômetros, Neto, da prova? Enfim, você já fez algumas, né? Eu vou fazer agora, dia 6 de julho, às 12 horas. É 6 da noite, às 6 horas. Você sabe o que é 12 horas correndo? Você precisa de uma cabeça... Eu fiz em 2022 essa prova em Salvador. Eu fiz 105 quilômetros em 12 horas. Então, assim, ninguém precisa fazer essas coisas, assim. É aquela necessidade própria de eu querer realizar, porque eu estou condicionado a isso. Você encontrou o seu caminho. Cada um respeitando os seus limites. Exato. Você encontrou teu caminho, você encontrou o teu objetivo, entendeu? E você foi atrás dele, isso é legal. Então, assim, cada um tem seu objetivo, cada um tem seu sonho.
e você tem que ir atrás deles. E é um processo, né? Eu gosto de falar, é um passinho de formiga. Às vezes as pessoas vêm com uma expectativa. Eu vou começar... Ixi, não precisa ter esclerose múltipla, tá? Eu vou começar a correr hoje, amanhã eu já tô fazendo uma de 5, depois eu vou fazer uma de 10, depois eu tô que nem o Neto. E não é assim, né? É um processo longo. É um processo longo, não só... Você falou bem, não só para quem tem esclerose múltipla, tá? É um grupo bem fechado de pessoas que fazem ultramaratona. Então, assim, ninguém é louco que nem esse cara. É louco no bom sentido, tá, Neto? Ele não é louco, ele é esclerosado. Perfeito. Então, assim, acomete pessoas com esclerose múltipla e pessoas normais também, entendeu? É bem parecido. A gente não é especial por isso. E eu gosto de associar com o passinho de formiga, que é muito pequenininho, porque é exatamente isso, né? São pequenas melhoras, pequenos avanços que você vai ter todo dia. Talvez o caminho seja mais longo, mas vai ter o caminho ali pra você percorrer. E quando você olha pra trás, você fala assim, caraca, olha onde eu cheguei, né? Esse é o ponto. E tem um ponto que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é a constância. Uma coisa que eu também vejo dentro dos EMERs, que é comum entre vocês três, é que o paciente vai lá, faz 1 mês e para. Aí faz 3 meses, para, né? Se eu perguntar pra você, há quanto tempo você treina, El? Não lembro. Você, Neto, há quanto tempo você treina? Sem parar, assim? Desde 2015, né? 2015, você, Bi? Desde que, pelo menos dos 17 anos que eu comecei a tratar realmente tudo que precisava ser tratado, é uma constante. É uma constante, Uma coisa que eu vi uns vídeos bem legais essa semana sobre isso, acontece com todo mundo, sabe? Às vezes a gente não acorda bem, às vezes a gente tem aquela preguiça, dá em mim também, tenho certeza que dá no Neto. Não é uma especificidade sua, tá? Não é uma... A gente não pode falar que isso não é privilegiado, assim, tá? Só você que se sente cansado, com preguiça. Não, mas você tem que ter um trabalho de apoio que você consiga superar essa barreira, entendeu? Às vezes vai com dificuldade mesmo, às vezes levanta, dá o start, porque teu corpo vai obedecer o que você precisa fazer, entendeu? Então, assim, tenta dar um passo de cada vez. A gente sabe que tem algumas dificuldades maiores com quem tem esclerose múltipla. Eu também tenho. Então, assim, tem dias que aquela fadiga pega em mim também. Então, sei, tem dia que eu não consigo dar aula. Eu falo assim, eu não consigo ir no banheiro, quanto mais dar aula, entendeu? E eu tenho que saber respeitar esses dias também. Mas tem um dia que é da preguiça também, entendeu? Então, assim, esse dia da preguiça eu tento dar aquele passo, não, tenho preguiça, mas vamos começar com preguiça mesmo? E depois que a gente começa, aí fala assim, não, pô, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu comecei. Esqueceu a engrenagem, vai que vai. Meus pacientes, no Em Movimento é muito assim, a gente tem 2 horários de treino, a gente treina às 18 e a gente treina às 8. Por um EMER, geralmente às 8 eles reclamam porque falam que é às 8 horas da madrugada. Eu acordo 5h30, então pra mim é ok, né? Mas o pessoal reclama bastante, eles falam, nossa, acordei com muita preguiça, eu quase não vinha. Mas a frase final é sempre assim, ainda bem que eu vim, porque fez toda a diferença pro meu dia. E sabe uma coisa que me perguntam sempre, Gil? Tipo assim, o que eu posso fazer de melhor atividade? O que eu posso fazer? Eu tenho esclerose múltipla, o que eu posso fazer? Você pode fazer tudo, entendeu? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho específico para melhorar se você tem alguma limitação, ou se você não tem limitação, faz aquilo que te dá prazer, entendeu? Não faz só aquilo. Você tem a musculação importante, eu acho que todo mundo, independente da esclerose múltipla ou não, tem que fazer musculação 2, 3 vezes por semana ali. Mas, paralelo, também faz aquilo que você gosta. Eu, particularmente, tenho meu hobby, que eu amo jogar tênis, né? Então, assim, eu lá 2 vezes por semana eu vou lá e jogo tênis, sabe? Mas aquilo faz bem pra mim, entendeu? Pra você pode ser dançar, pode ser caminhar, enfim, pode ser correr ultramaratona. Que hobby, não? Enfim, né? Eu fico com meu tênis por enquanto. Mas assim, acha o seu caminho e usa o que te dá, o que te faz feliz, o que te faz sorrir, o que você, de repente, eu gosto de caminhar com meus filhos. Enfim, aquela hora ali, tira pra você se sentir bem. Fazer uma atividade física onde você se sinta bem também, onde te dê prazer de fazer. Com certeza, e eu também falo isso, né? Além do que você tem que fazer o que você precisa, né? Eu sempre falo nas redes sociais, quando eu treino, eu fiz o que eu preciso ser feito.
Mas além do que precisa, você tem que fazer o que te dá prazer, né? É exatamente isso. Então, Isso ajuda bastante na retenção, entendeu? Sim. Isso ajuda bastante na constância que você falou. A importância de você manter uma atividade física regular, entendeu? com certeza. Bom, próximo, mito ou verdade, Neto? Quem tem EM pode ser um colecionador de medalhas? Com certeza. Sim. Verdade. Agora me conta, quantas medalhas você tem? Atualmente eu tenho mais de 200. Aí sim, Um dia a gente chega a lá. gente vai chegar lá. Mas, Well, você já respondeu uma das minhas perguntas, se era mito ou verdade, que existe um esporte ou uma atividade física específica para quem tem esclerose múltipla, Já respondi. né? Mas aí eu tenho uma outra que também é polêmica, que eu já vi profissional falando ela e vamos discutir sobre ela. Vamos. Quem tem esclerose múltipla, é mito ou é verdade que não pode fazer exercício de força? É mito. Hoje você tem alguns estudos, você tem vários estudos que mostram os benefícios do trabalho de força, tá? Tem um que já tem tempo, foi publicado, se eu não me engano, em 2019 no Canadá, que mostrou que quem fez musculação, trabalho de força durante o período de 12 semanas, não, de 12 meses, tá? Essas pessoas aumentaram em 40% o tempo de recorrência de surtos, tá? Então, assim, não sou eu que estou falando, são estudos que comprovam que o trabalho de força são pessoas, essas pessoas que tinham esclerose múltipla. O Canadá é um dos países que mais tem diagnóstico de esclerose múltipla no mundo, né? Então, assim, você tem um grande número de pessoas para fazer esses estudos. Então, pessoas que só treinavam musculação tiveram 40% de aumento no tempo de recorrência das pessoas. Então, assim, é um estudo clássico que eu gosto de citar, porque aí mostra especificamente que o trabalho de força é importante, sim, e tem benefícios, tá? Até pouco tempo atrás, se pensava que novas células nervosas não surgiam, a famosa neurogênese, né? A neuroplasticidade Neuroplasticidade, exatamente. Então, assim, hoje sabe-se que não. E o que lógico que ainda é um número muito pouco significante, mas sim, novas células nervosas, elas podem aparecer ao longo do processo. E qual o principal desencadeador disso? O exercício físico, tá? Se essas células nervosas podem surgir durante o processo de vida, o exercício é o principal fator que influencia no surgimento dessas novas células nervosas, né? E às vezes quando não surgem novas células, né? Porque é um processo mais árduo, mais difícil, Sim. mas a gente consegue induzir que outras células, que nosso cérebro tem vários neurônios que não estão hipoativos, né? Exatamente. A gente pode fazer com que esses neurônios hipoativos, eles sejam ativados. Essa semana eu estava em curso, eu estava fazendo curso de neuromodulação, e a gente pode fazer até um episódio sobre isso, que é algo bem específico. Mas, de modo geral, a gente dá um choque lá na região do cérebro para ativar essas células. Eu gosto de explicar para meus alunos de forma bem prática, porque a gente não tem que entrar na parte técnica aqui, Sim. mas de falar para as pessoas entendam, né? Então, assim, quando você tem uma lesão lá que determinado, você tem você tem a mensagem para fechar a mão, né? A partir do momento que aquela célula que faz essa mensagem para você fechar a mão, ela é lesionada, você não vai conseguir mais fechar a mão. Só que, assim, você tem que encontrar novos caminhos. É muito trabalho que a Gil faz, né? Então, assim, o trabalho dela é mostrar assim, ó, vamos por esse caminho aqui, ó, achar novos caminhos pra gente voltar a fechar a mão, entendeu? Claro que o problema da recorrência da lesão tá aí. Você tem novas lesões Você vai acabando com essa reserva. Exatamente, esse número de células vão diminuindo, até você não conseguir mais executar aquela função. Resumidamente. Mas o que eu estava explicando, esse choquinho, ele ativa essas células hipoativas do cérebro, né? Para ajudar a contração. Só que não adianta só eu fazer isso. Eu preciso fazer o exercício junto para que o exercício aproveite aquele estímulo que eu tô dando. Então o exercício ele tem que estar sempre presente, não importa o que você faça. Assim como a alimentação também, não adianta eu me entupir de industrializados, de alimento ruim, se eu não tô fornecendo pro meu corpo Aquela combustível. pergunta clássica. Até quando tem que comer fruta todo dia? Querida, não sei se você tá sabendo, mas vai ter que comer. Me tira uma dúvida aqui. E o dia do lixo? Existe? Cara, essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Primeiro, a gente não come lixo.
Esse é o primeiro ponto. Nenhum alimento é lixo. Existem alimentos pouco saudáveis e existem alimentos que são mega saudáveis, né? Então, é muito disso, assim. Eu não trabalho com dia do lixo. Eu trabalho com refeições livres. Então, eu acredito muito numa nutrição que a gente fala sem nutricionismo, que é terrorismo nutricional, né? Então, onde a gente consegue encaixar qualquer coisa. De uma pizza a um chocolate, de uma comida japonesa a uma macarronada, dá para encaixar. A gente só adapta melhor, né? Então, eu particularmente não acredito no dia do lixo. O radicalismo não existe para nenhuma área, né? Exatamente. Bom, e nós temos um quadro também muito especial e a gente vai começar pelo Neto. Neto, se você tivesse a oportunidade hoje de falar para todos os EMers do mundo, se todos eles pudessem te ouvir nesse momento, que recado você gostaria de deixar para esses EMers que estão, né, nesse processo de tudo bem, eu vou fazer o exercício, eu quero me preparar, eu quero iniciar um preparo aí para uma maratona, para uma corrida. Que recado você gostaria de deixar para todos os EMers? Diga, me arrepiei. Mas eu quero dizer às pessoas, seja elas com EM, seja sem EM, nada é por acaso. Às vezes na vida a gente pensa assim, por que comigo? E eu aprendi uma coisa nesse decorrer, né, do diagnóstico até hoje, que a gente, por mais difícil que seja, a gente tem que buscar alternativas. Eu sei que às vezes é impactante, às vezes é difícil, que a gente pensa em não conseguir realizar, mas coloque em sua vida o seguinte ditado: a gente, para achar que não consegue, primeiro a gente tem que tentar. E essa tentativa, às vezes, pode ser uma, pode ser duas, independente da forma que você vai fazer, mas procurando da forma correta e respeitando o seu corpo, o seu limite. Mas nunca deixe de acreditar, primeiro em você, porque a gente, às vezes, já ocorreu com pessoas com ele, né, Neto, eu não vou conseguir, porque, primeiro, se eu começar a caminhar, eu posso até cair. Tudo bem, mas você já tentou? Não. Então, primeiro tente, né, da forma correta, respeitando seu limite. Então, o recado que eu gostaria de deixar às pessoas, né, quero deixar, é difícil, mas não é impossível. Pode ser a dificuldade que você encontre, mas não deixe de acreditar em você, tente, porque eu digo, hoje eu estou bem mais condicionado do que antes do diagnóstico. Eu não sei qual vai ser meu futuro, eu posso estar, né, atravessando a rua e acontecer alguma coisa comigo, mas esse condicionamento que eu consegui adquirir, isso foi pró da minha persistência em querer estar bem, porque o que é mais valioso para nós é a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Então, eu quero ter qualidade de vida para muitos anos. Seria esse recado que eu gostaria de estar deixando aí para todos vocês. Excelente, muito obrigada. E você, Well, como Emer e como profissional, qual recado você levaria para todos os Emers desse mundão? Eu vou ser bem objetivo, assim. Eu costumo falar que você tem alguns pilares, né? Então, assim, o recado que eu quero deixar é o seguinte: você tem comer bem, dormir, cuidar da sua saúde mental e fazer exercício é tão eficaz quanto qualquer medicamento no dia a dia para a qualidade de vida para pessoas com esclerose múltipla. Então façam isso. Comam bem, durmam bem, cuidem da sua mente e façam exercício. Tenho certeza que a qualidade de vida para a pessoa que tem esclerose múltipla vai melhorar bastante.
E não tem o mais importante. São pilares e todos seguram a mesma bola ali, né, de equilíbrio. Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito vertical. Não, primeiro isso vem... Não, e é horizontal. Todos estão no mesmo barco, né? São pilares. E à medida que sustentam, né? você tem um pilar que se quebra, você não fica tão resistente, você não fica tão forte assim. Então são todos importantes igualmente. Bom, meninos, a gente sempre fala muito isso. É sempre muito inspirador quando a gente recebe e conhece histórias de vida, né, de outros Emers, mas principalmente daqueles que vivem na prática a mudança. Então, é muito inspirador poder estar aqui com vocês, não só mostrando, né, a realidade de vida, mas mostrando que é possível e trazendo outras pessoas também a essa realidade do vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos levantar da cadeira, vamos fazer... Ah, mas não dá... A gente acha outro caminho, né? Então, realmente, é muito inspirador conhecer, né, vocês de uma forma bem mais profunda e realmente entender que dá para fazer e a gente tem que seguir os caminhos possíveis ali nesse momento. Com certeza, pra mim também foi muito bom. O El já conhecia, o Neto também já fiz uma live. Tô te esperando aqui em São Paulo, Neto. Mas a gente poder trazer as histórias de vocês, bem como a Bia disse, pra gente mostrar que é possível. Muitas vezes o paciente ele fica descrente, tipo, ninguém pôde, ninguém faz. Não, e tem aquela história, se alguém fez, é possível. Né? De alguma forma ou de outra, é possível ser feito. Então aqui a gente tem 3 histórias incríveis de que é possível, né? É possível você chegar e conquistar seus sonhos, é possível superar desafios, seja quão grande ele for. Então, muito obrigada, El e Neto, pela presença de vocês. Foi muito incrível e aposto que cada Emer que ouvir esse episódio também vai ser tocado no fundo do coraçãozinho deles. Eu que agradeço muito a presença aqui no podcast e obrigado, Neto, aí, por estar trocando mais uma vez com você. A gente já se cruzou algumas vezes. Eu agradeço você, Bia, Gil, todo mundo aí que assiste. Cuidem de sua saúde, façam exercício, enfim. E a gente tá junto nessa caminhada, tá? Vamos em frente e um ótimo dia para vocês. E aí, Neto, quer deixar seu recado? Eu quero agradecer a vocês. É muito importante, né, levar as coisas positivas para as pessoas com EM. Eu fico muito feliz. E outubro eu vou estar em São Paulo. Eu quero conhecer vocês pessoalmente. Aí sim! Já tá marcado. Agendou já. Vamos fazer uma prova junto aí, Neto. Em outubro eu tô aí esperando para correr, hein? Aí sim. Aí fica o convite que a gente faz um episódio ao vivo com o Neto também e o El vem junto. Já marcamos. E assim a gente encerra nosso Desesclerosando de hoje, mostrando que através do exercício, dos pilares que o El disse, a gente consegue viver bem, com histórias inspiradoras para que você consiga dar os seus passos e atingir o seu viver bem. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue o Wellington, segue o Neto, segue a Bia, me segue também. Só deixando aqui no @EMimpulso. Pode procurar lá no Instagram. E quem tá vendo no YouTube vai aparecer aí na telinha para você, tanto o do El quanto o do Neto. O nosso Aurélio vai deixar aí marcado para vocês, para que vocês consigam seguir. E não deixe de seguir também o Instagram do Desesclerosando. Lá a gente sempre compartilha um pouco dos nossos bastidores, de como foram as gravações, e sempre deixa as caixinhas com sugestões para próximos episódios, como foi esse caso, né? Que pediram pra gente falar um pouco mais sobre esporte, trazer referências nesse assunto, e a gente trouxe essas 2 feras para falar com a gente. Foi um prazer estar aqui. Bia, obrigada por mais uma companhia nesse Desesclerosando, Wellington e Neto. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau, tchau!